Olá, tudo bem? Esse é o meu terceiro vídeo do relatório semanal que estou fazendo, então é o relatório semanal 3, referente à terceira semana que acompanhei o professor Marcos no meu estágio obrigatório de licenciatura matemática. Então, nessa terceira semana, ele realizou alguns procedimentos que foram os mesmos do segundo que eu tinha falado, que foi referente à correção de exercícios e tarefa de casa. Em números complexos para as turmas de terceiro ano, ele entrou agora com uma explicação sobre módulo, então módulo envolvendo números complexos. Então ele passou exemplo da resolução desse tipo de exercício em quadro. Com isso, os alunos também tiraram as suas dúvidas referente àquele exemplo que ele passou. Ele fez o esclarecimento para eles e deu continuidade no conteúdo. E aí, com isso, ele passou exercícios como tarefa de casa para ver a resolução desses exercícios no dia posterior. Referente às turmas de segundo ano, ele passou um trabalho envolvendo a ferramenta SketchUp. Então, esse trabalho basicamente consistia na construção de uma casa. Então, ele explicou como é que funcionava, como eles iam fazer esse trabalho para poder entregar para eles dentro dessa ferramenta. Dentro desse dia também aconteceu o plantão de dúvidas, que é algo bem legal, que é como se fosse uma aula de reforço para os alunos. Então, esse plantão de dúvidas, ele tem para o terceiro ano e tem também disponível para o segundo ano. Então, assim, hoje atualmente com a ferramenta que estamos trabalhando, que é o Zoom, junto com essa aula online, provavelmente às vezes surgem dúvidas sobre o conteúdo, ou quando o aluno pega o livro para poder fazer alguns exercícios, e algumas coisas ele esquece de perguntar quando está tendo a aula, ou deixa passar para perguntar depois e acaba esquecendo. Então, essas aulas de plantão de dúvidas servem basicamente para isso, para um reforço. Então, tem um horário em específico que acontece essas aulas. E dentro dessas aulas, o professor tira todas as dúvidas dos alunos. Então, assim, basicamente, a maioria das vezes entra poucos alunos para poder estar esclarecendo as dúvidas, mas é bem legal porque auxilia. Tem exercícios que eles retomam e falam, professor, fiquei em dúvida com um dos exercícios que você passou de número complexos, alguns exercícios que ele, vamos supor que ele passou na semana anterior. Ah, professor, eu peguei aqui para revisar esse exercício e fiquei um pouco de dúvida do procedimento, do método que você utilizou. É referente ao que você abordou agora sobre módulo de número complexos. Eu fiquei ainda com um pouco de dúvidas e o professor auxilia totalmente o aluno em relação a isso. Então, os exercícios do livro ele também pode estar perguntando. E a mesma coisa é referente ao segundo ano. Teve alunos que ficaram com um pouco de dúvida na utilização da ferramenta do SketchUp para a construção do que o professor pediu. E aí, com isso, o professor auxiliou eles com a utilização dessa ferramenta, como que poderia facilitar para eles. E aí, os alunos fizeram um acompanhamento dessas aulas de plantão de dúvidas para reforçar o compreendimento deles do que eles não conseguiram, acabou não conseguindo perguntar dentro da aula online. Ou então só aquele momento ali não foi o bastante, e aí precisou de um reforço, e aí com isso essas aulas de plantão de dúvidas basicamente é um esclarecimento. Lembrando também que os exercícios que os alunos sentem dúvidas dentro da sala de aula, na aula online, quando eles vão para o plantão de dúvidas, o professor ele refaz o exercício junto com o aluno. Além de esclarecer a dúvida dele, ele refaz o exercício novamente junto com o aluno para ver se ficou totalmente esclarecida aquela dúvida dele.
O plantão de dúvidas auxilia bastante porque é um complemento também da fixação do conteúdo que o professor está abordando, para que aquele aluno não se sinta tão perdido, ou então quando for fazer o trabalho, for fazer chegar o dia da prova, não ter um mau resultado. Então o acompanhamento do plantão de dúvidas é bem legal. Então, essa terceira e última semana basicamente foi isso: correção de exercícios envolvendo números complexos, tarefa de casa, iniciou também a abordagem sobre módulo de números complexos, trabalho no SketchUp. Aí o professor iniciou nessa semana também as aulas de plantão de dúvidas para poder auxiliar os alunos que mesmo no dia da aula permanecerão com dúvidas no conteúdo para poder auxiliá-lo. Então, esse é o meu terceiro relatório semanal.